50% das urnas apuradas aqui no Brasil. O Lula do PT está à frente com 50,62% dos votos e Jair Bolsonaro do PL 49,38% dos votos. Acirrada aí a disputa de ponta a ponta. A gente volta já com mais números da corrida presidencial aqui no programa Hora do Voto. Com vocês. E vamos direto com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Sabrina, é com você. Luciana, a informação da assessoria de imprensa é que Luiz Inácio Lula da Silva continua em casa, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, acompanhando essa apuração acirradíssima. Aqui no hotel, para onde ele deve vir daqui a pouco, muita apreensão. Clima de expectativa quando, nas telas aqui espalhadas por esse salão que fica nesse hotel aqui na região da Avenida Paulista, o ex-presidente Lula passou à frente do presidente Jair Bolsonaro. O clima foi de comemoração. Tem muitos políticos por aqui. O candidato a vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já está aqui. Ele está numa sala reservada. Há também aqui a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outros aliados de Lula. Agora, a gente comentou aqui que o mundo está de olho nas eleições brasileiras. Então, falamos que são 240 jornalistas estrangeiros e 19 países. Eu vou dar só aqui uma ideia para saber quais são os países que estão aqui. Alemanha, Argentina, Canadá, Colômbia, Catar, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, México, Rússia, Suíça, Turquia, Uruguai e Venezuela. Então, aqui, muitos jornalistas, todo mundo esperando essa apuração, que agora já está na reta final, mais de 94% das urnas apuradas. Então, agora é muita expectativa. E falando em expectativa, a gente vai para Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que está em frente à casa, a residência do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Afonso, qual que é o clima por aí? Oi, Sabrina. Falamos aqui de Brasília, em frente ao Palácio da Alvorada. O clima é de muita tensão e de silêncio. A gente sente aqui um silêncio muito grande. Não há informações claras sobre aonde o presidente Jair Bolsonaro está acompanhando esse finalzinho de apuração. O que a assessoria, a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, nos informou é que o presidente ele pode estar aqui no Palácio da Alvorada ou na Granja do Torto, que é uma outra residência oficial, onde atualmente mora o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, ele está ou aqui ou na residência da Granja do Torto, e a SECOM garantiu que o presidente Jair Bolsonaro vai falar com a imprensa, saia vencedor ou perca, como está acontecendo nesse resultado de momento. Mas não há clareza se a fala será aqui, será na Granja do Torto, também não há horário. Então aqui um clima de muito silêncio, uma apreensão muito grande, porque por enquanto os resultados mostram aí um revés ao presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a gente vai seguir acompanhando por aqui, a noite já avança aqui em Brasília, já bem escuro na entrada do Palácio da Alvorada, a grande concentração mesmo é da imprensa, mas ninguém ainda da campanha falou até o momento. Qualquer atualização a gente volta. Agora vamos ao estúdio. Prosseguindo, momento de análise aqui na Hora do Voto com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o deputado federal reeleito Kim Kataguiri, do União Brasil. Kim, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui. Bom, eu que agradeço a participação e que você tem declarado voto em branco, foi isso mesmo? Você não quis optar por nenhum dos dois? Exatamente isso. Na minha avaliação, ambos representam projetos corruptos e autoritários de poder e eu faço questão de não deixar a minha marca, o meu voto em nenhum dos dois e de fazer oposição a quem quer dos dois seja eleito, apesar de que tudo indica hoje que o eleito será o ex-presidente Lula. Você foi reeleito a um Congresso que sofreu uma reformulação, né? Se fala em um Congresso mais conservador, especialmente as mudanças no Senado. Você vê alguma diferença na possível postura do Congresso a partir do ano que vem? Olha, eu acho que o Congresso, querendo ou não, ele continua sendo dominado pelo centrão, né? Pelos parlamentares que se elegem não tendo uma pauta ideológica, mas vendendo seus votos para o presidente da República e depois comprando os votos dos seus eleitores com emendas parlamentares, seja direta ou indiretamente. Então, quem continua dando as cartas é esse grupo de parlamentares fisiológicos. Agora, mesmo o próprio centrão
tem as suas próprias falanges, por assim dizer, tem as suas próprias divisões, e agora, com qual ala do Centrão, né, um provável presidente Lula vai governar, essa é a grande questão, e essa também deve ser minha grande briga dentro do Congresso Nacional. Agora, eu já vi muitos parlamentares questionarem essa questão do orçamento secreto. Tem alguma estratégia possível que possa vir do parlamento para acabar com isso, para mudar? Porque fica jogando de novo para o STF uma possível decisão, né? Inclusive eu já vi ameaças também contra o STF, que se eles cortarem esse orçamento, o orçamento do STF vai ser cortado também, e na verdade seria por uma falta de uma decisão do parlamento, não é? Na verdade, assim, uma decisão do parlamento é que, infelizmente, contra o meu voto, é de que o orçamento secreto continue, né? De que o orçamento secreto continue existindo com o Lula ou com o Bolsonaro sendo presidente da República, o que eu rechaço e que eu sou absolutamente contrário. Agora, é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que define se tem ou se não tem. A LDO que foi aprovada com orçamento secreto. Agora, sendo um projeto de lei o orçamento, qualquer outro projeto de lei que vir no futuro pode revogar esse projeto de lei. Qualquer outro presidente da República pode propor modificações à lei de diretrizes orçamentárias, acabando com o orçamento secreto e propondo isso para votação dentro do Congresso Nacional. Se vai ter maioria ou não vai ter maioria dentro do Congresso, é outra história. Eu, com certeza, quem quer que seja o presidente eleito, se algum presidente propor um projeto para acabar com o orçamento secreto dentro do Congresso Nacional, eu não só voto a favor desse projeto para acabar com esse orçamento, como também articulo votos a favor para a gente derrubar de uma vez por todas esse orçamento. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma briga muito difícil de se mudar dentro do Congresso. E aí fica a questão da governabilidade, de novo, que é o problema antigo que nós temos aqui no Brasil, que o presidente, que ele não consegue essa articulação política que passa pela liberação de verbas, ele tem dificuldade de apresentar uma pauta. E seja qual for o presidente no ano que vem, ele vai ter uma pauta social que é relevante, o país ficou mais pobre, tem pauta das reformas que não consegue avançar também, é reforma tributária, é reforma administrativa, tem uma série de temas relevantes. Como é que você vê a condição de governabilidade exatamente por essa a divisão que tem, inclusive, no chamado Centrão, que é um pêndulo que vai do lado de quem está com a caneta do poder, mas tentando se impor? E aí, como é que se faz uma maioria que seja focada no interesse do país de fato? Olha, Denise, primeiro, para a gente ter uma maioria de parlamentares focadas no que é interesse do país de fato, a gente precisaria ter um presidente da República focado no que é o interesse da maior parte do país de fato, e eu não acredito que nenhum dos dois eleitos tenha esse interesse. O meu trabalho vai ser justamente o oposto, tentar atrapalhar, né, qualquer que seja o projeto de poder autoritário ou corrupto que seja eleito nessas eleições. E por que eu digo isso? Porque a gente vai ter, no ano que vem, um rombo de 300 a 400 bilhões de reais, segundo a FGV, para solucionar, para pagar as contas, muito em parte da PEC Kamikaze, que o PT votou junto com o Bolsonaro, né? Nenhum dos dois presidentes vai estar disposto a rever os efeitos da PEC Kamikaze. Eu tenho certeza absoluta que no dia 1º de janeiro, tanto o Lula como o Bolsonaro eleitos vão propor uma nova flexibilização das leis fiscais do nosso país. É do Auxílio Brasil, a PEC que instituiu isso. Não só o auxílio, mas que suspendeu todas as leis fiscais do nosso país e que fez com que o dinheiro do auxílio não viesse de corte de gasto, porque eu não sou contra o auxílio, eu sou contra você não ter fonte de recurso para pagar o auxílio, você fazer dívida, pegar o dinheiro do mais pobre, passar no cartão, passar no cheque especial para pagar esse auxílio e fazer com que ele mesmo se endivide. E depois a gente pague isso com inflação e com taxa de juros. O auxílio pode permanecer. Agora, por que não conceder esse auxílio cortando de quem já ganha super salário de 39, 40 mil reais, né? Hoje, você tem mais de 8 mil juízes no Brasil inteiro que recebem mais de 100 mil reais por mês de super salários, absolutamente ilegais e inconstitucionais, que a gente poderia ter acabado com eles com uma emenda de minha autoria, emenda antiprivilégio, que tanto o PT como Bolsonaro foram contra e enterraram essa emenda. Então, nenhum dos dois presidentes tem o interesse de fazer um enfrentamento na economia que a gente precisa, reformas estruturantes como a tributária, como a administrativa, no ano que vem, para reestruturar o social, para que os mais pobres possam ter emprego, possam ter renda e sair dessa crise definitivamente. Nenhum desses presidentes tem esse compromisso. E pior, os presidentes ainda têm compromisso em perseguir promotores que combatem a corrupção, mudando a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, perseguir juízes, mudando a composição do Conselho Nacional de Justiça, né? Eu não tenho dúvida de que se o provável presidente eleito Lula, né, venha com esses projetos dentro da Câmara dos Deputados, infelizmente, a maior parte vai apoiar e o meu trabalho vai ser obstruir, e o meu trabalho vai ser denunciar a compra de voto, o meu trabalho vai ser denunciar loteamento de ministério, não em nome de um programa de governo, mas sim em nome de um projeto de poder para perseguir opositores políticos
que é o que eu acredito que o Lula presidente possa fazer. A gente falava dessa questão do Auxílio Brasil, e o Auxílio Brasil, o valor de R$600 não está no orçamento do ano que vem, tem os R$400, então isso já é uma dificuldade para o orçamento do próximo ano. Agora, tem também a questão do orçamento secreto, que está incluído na proposta orçamentária. Então, a gente já parte dessa nova condição para 2023. E Arthur Lira andou falando a possibilidade de aprovar uma PEC ainda agora, antes do final do ano, para poder oficializar essa situação. Você acha que isso pode acontecer de fato? Há espaço para isso no Congresso? Nós vamos estar em novembro, né? Vai ser uma agenda bem complicada até o final do ano, mas meio que para institucionalizar de fato, para não correr o risco de o STF de repente derrubar. Olha, geralmente depois da eleição é que o Congresso Nacional costuma aprovar o pacote de maldade, né? Que é tudo aquilo que os parlamentares que foram derrotados aprovam como uma vingança com a sociedade por eles não terem sido eleitos, e que aqueles que acabaram de ter sido eleitos contam com a falta de memória do eleitor para aprovarem agora e para o eleitor esquecer nos próximos 4 anos, durante as próximas eleições, e que infelizmente essa estratégia muitas vezes dá certo. Então eu não duvido nada que seja aprovado uma PEC sim para institucionalizar o orçamento secreto, e que mais, seja aprovado o aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que querem receber agora, para além de R$39 mil, R$56 mil por mês, e dos próprios parlamentares que querem receber, para além dos R$33 mil de hoje, mais de R$39 mil por mês também como salário. Então, são 3 pautas que eu vou lutar veementemente contra, que é um trabalho difícil de oposição de se fazer dentro do Congresso Nacional, mas que é justamente por isso que eu fui eleito, que o meu eleitor pode contar com isso. Então você acha que você continua apostando na velha política mesmo? Não, ele não continua apostando. Quando você diz que você continua apostando na velha política, parece que eu estou defendendo. Não, só esclarecer a sua pergunta. E você vai ter que conviver com isso. Que eu vou ter que conviver. Não é nem o que eu chamo de velha política, porque assim, eu acho ruim vincular o que é velho com o que é ruim, porque as boas tradições políticas... velha política a gente já atribui uma coisa ruim. As boas tradições políticas vêm de muito antigamente, mas há essa má política, a essa política fisiológica e mais voltada para os próprios interesses dos deputados do que da sociedade, eu não tenho a menor dúvida de que é com isso que eu vou voltar a conviver, que eu já estou convivendo, mesmo com a tal renovação de 2018, eu continuei convivendo com essa outra mudança de perfil do Congresso Nacional agora, eu vou continuar convivendo, e é o meu trabalho é fazer com que a sociedade deixe de conviver com isso, para daqui para os próximos 20, 30 anos a gente ter uma mudança de perfil no nosso Congresso Nacional e no nosso país. Eu não tenho a menor ilusão, e eu tinha essa ilusão no meu primeiro ano de mandato, Denise, de que eu vou conseguir mudar essa realidade nos próximos 4, 8, 12 anos. Eu sei que isso é um trabalho de uma geração, e que pode ser que eu não esteja vivo para ver aqui um legado de um trabalho que eu possa deixar aqui na minha vida política, mas que é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu tenho dedicado a minha vida. De 2018 a gente viu a eleição de muita gente que apostava numa grande mudança da política, a gente não teve reforma política e continuou a mesma coisa, né? Exatamente, pelo contrário, as coisas pioraram. A gente teve a instituição do orçamento secreto, a gente teve aumento do fundão eleitoral, a gente teve o afrouxamento da lei de improbidade administrativa e uma série de outros retrocessos no combate à corrupção e também na administração pública, que eu fiz questão de combater e de puxar um freio de mão, porque poderia ter sido muito pior com algumas PECs que tentaram aprovar, inclusive impedindo a prisão de deputado em flagrante de crime inafiançável. E tem uma condição política, né, que mesmo que o governante, de repente, tente se afastar, ele não consegue exatamente por essa estrutura que está colocada lá, né? Não adianta falar em boa intenção, porque na prática é a realidade que nós temos da negociação. Né? Mas, para além disso, você não tem hoje um presidente que tenha a intenção, um candidato à presidência que tenha a intenção de quebrar esse ciclo, né? Bolsonaro prometeu em 2018 e quando entrou lá fez até pior do que outros presidentes, pagando o quíntuplo, sextuplo de emendas parlamentares que os outros pagaram com o orçamento secreto, sem dar transparência. A emenda parlamentar em si, eu nem acredito que seja um problema. O problema está em você não ter transparência, está em você não saber de onde está saindo, para onde está indo e não ter critérios técnicos de distribuição. Aí está o problema. E um outro ponto, o Lula também não tem o menor interesse de mudar essa lógica, pelo contrário, foi o partido dele que inaugurou, né, o pagamento de mesada para parlamentares ficarem na base do governo. Mas né? Até a Transparência Internacional alerta que essa questão do orçamento secreto é um nível de corrupção superior ao que era o mensalão naquela época, dada a dimensão e a forma como se consegue esconder a liberação dos recursos. Né? Aí eu discordo da Transparência Internacional. Acho que as duas coisas estão exatamente no mesmo patamar, porque não tem como você dizer que um dinheiro de propina, né, pago mensalmente no bolso de um parlamentar é mais transparente do que um orçamento que você não sabe de onde veio, para onde vai, de uma prefeitura que pode ser utilizado ou não para lavar o dinheiro do sujeito no interior do Maranhão, como tem sido utilizado hoje. Acho que as duas coisas
tem exatamente a mesma equivalência, não só em termos econômicos, de destruição da economia do país, mas em termos morais também, você comprar voto de parlamentar de maneira ilegal para sustentar o seu projeto de poder. E o pior de tudo, não é nem para você ter uma maioria para governar, é só para você ter uma maioria para você não ser preso, né? E é inacreditável que o Congresso tenha aprovado isso, né? Não. Você vivendo isso é inacreditável. Né? Assim, infelizmente, a população dá muito menos atenção à eleição para o parlamento, dá muito menos atenção à eleição para os seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado do que deveria, e a gente está também num país muito pobre e muito desigual, em que mesmo que as pessoas dessem atenção para o parlamento, elas não teriam o nível de conhecimento suficiente para saber a diferença entre um deputado e um senador, para fazer a escolha correta, porque ela está mais preocupada em sobreviver. E a gente tem esse país em que as pessoas estão passando fome e que, infelizmente, elas não conseguem dar devida prioridade para os seus representantes políticos, que muitas vezes são a razão pela qual elas estão passando fome. Kim Kataguiri, deputado federal reeleito pela União Brasil, eu agradeço muito a sua participação. Vamos conferir mais números, então, da apuração. Isso, vamos chamar de novo a Fernanda Azevedo para mais dados consolidados da eleição pelo país. É isso, Luciana. Tem estado com 100% das urnas apuradas, é o Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel, do PSDB, eleito, então, 56,9% dos votos. Capitão Contar, do PRTB, ficou em segundo com 43,1% dos votos. Em São Paulo, já temos novo governador. A eleição está matematicamente resolvida, com Tarcísio, do Republicanos, com 55,3% dos votos. Ele que é engenheiro civil, militar da reserva, ex-ministro do governo Bolsonaro, e quebra aí uma sequência de governos do PSDB aqui no estado de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, 44,7% dos votos. Alagoas também está matematicamente encerrada a eleição, com Paulo Dantas, do MDB, reeleito, 52,48% dos votos, e Rodrigo Cunha, do União Brasil, 47,52%. Rondônia também está matematicamente fechada a eleição, com o Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, reeleito, 52,54% dos votos. Marcos Rogério, do PL, 47,46%. Na Bahia, também tem totem para Bahia, matematicamente fechado, Jerônimo, do PT, foi eleito com 56,56% dos votos. E a ACM Neto, do União Brasil, 47,44% dos votos.